vamos para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Carta à igreja de Sardes. Vamos orar? Deus, dá-nos a Tua palavra, pelo Teu Espírito, guia o nosso entendimento, aquece o nosso coração, quebranta a nossa vontade, para vivermos a Tua vontade para a Tua glória. Revela-nos a Tua verdade, com a docilidade do Teu Espírito Santo, com a gentileza de Jesus Cristo, nosso Senhor, que não esmaga a cana trilhada e nem apaga o pavio que fumega. Com essa gentileza, com esse toque que faz a verdade nos chegar em trajes de amor. Nós te pedimos assim porque só o Teu Espírito Santo pode fazer isso por nós. E nós carecemos tanto da Tua verdade amorosa. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, para a Tua glória. Amém. Carta à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus dizem respeito à totalidade do Espírito de Deus. O 7 é o número da perfeição. As 7 estrelas, no capítulo 1, versículo 20... são os 7 anjos das 7 igrejas. As igrejas são os candelabros e Jesus está no meio das igrejas e das autoridades espirituais que, a seu comando e segundo a sua vontade, zelam pela igreja. Toda vez que no Apocalipse aparecer o número 7, não se está falando necessariamente de 7 coisas, mas da plenitude, da totalidade de uma coisa só. 7 anjos são todos aqueles que servem e representam a autoridade de Jesus na igreja. 7 igrejas é toda a igreja, 7 espíritos, todo o espírito. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é uma carta que fala a respeito de morte e vida. Você tem fama de que está vivo, mas você está morto. E se fala de morte e vida, e fala de ter fama que não corresponde à realidade, fala também de verdade e mentira. Fala também a respeito de falso e verdadeiro.
Fala também a respeito de engano e mentira. Fala a respeito de vida dupla. Fala a respeito de auto-engano. Fala a respeito de hipocrisia. O que me chamou a atenção lendo essa carta é esta fama de estar vivo, estando morto. E deixe-me esclarecer que considero impossível que alguém leia a Bíblia Sagrada, qualquer trecho da Bíblia Sagrada, qualquer de suas histórias e qualquer de suas narrativas, e consiga perceber a totalidade daquilo que está sendo dito. Nós absorvemos, percebemos, enxergamos apenas partes do que a palavra de Deus revela. É por isso que nós sempre temos uma experiência nova com a palavra de Deus, apesar de lermos repetidas vezes textos conhecidos da palavra de Deus. Quando você lê o Salmo 23, um dia Deus abençoa você falando sobre nada lhe faltará. Outro dia abençoará você falando que Ele está contigo, Ele está com você no vale da sombra da morte. Porque a cada momento em que você lê a Bíblia Sagrada, Deus fala com você naquele momento. Fala com você para aquela hora, naquela circunstância, naquele contexto. E assim também eu tenho lido o Apocalipse para nós, e o que me chamou a atenção de tudo quanto pode ser dito dessa carta de Sardes, é que nós vivemos nesta luta entre a mentira e a verdade, o engano e a mentira, o auto-engano, não poucas vezes a hipocrisia deliberada, porque temos uma fama que não corresponde à nossa realidade. Quando digo engano e auto-engano, engano e mentira, eu estou dizendo que eu posso estar enganado e dar a você uma informação errada sem que eu tenha mentido para você. Você me pergunta onde fica a rua X, e eu digo que fica 2 quadras abaixo, e você desce as 2 quadras e chega lá, não é a rua X, e você pensa que eu menti para você. Mas eu não menti. Eu estava enganado. Eu não menti. Pode ser que tenha acontecido isso. Engano é uma coisa, mentira é outra. Mentira é, eu sei que a rua X fica 2 quadras acima, mas eu olhei para você, não gostei de você, e decidi fazer você andar mais, e propositadamente menti para você, dizendo que a rua X era 2 quadras abaixo. Na mentira existe um ato voluntário consciente. No engano existe um equívoco, que não tem necessariamente peso moral. A coisa se complica é quando nós mentimos para nós mesmos. Ou quando nós permitimos que se acredite em alguma mentira a nosso respeito, sabendo nós que aquilo é mentira que não corresponde à nossa verdade e à nossa realidade. A coisa se complica quando nós olhamos para a mentira acreditando que ela é verdade, ou quando nós ouvimos a mentira e escolhemos tratar a mentira como se fosse verdade, apesar de lá no fundo termos uma sensação de que é mentira. A coisa se complica quando nós estamos iludidos. Mas é uma ilusão que não é completa ilusão, é uma ilusão que, se a gente fizesse um pouquinho de força, a gente conseguiria escapar dessa mentira
que a gente prefere acreditar como se fosse verdade. De modo que mentira e verdade, para nós, não são necessariamente realidades tão objetivas e tão claras. Mentira e verdade são realidades que visitam os tons de cinza, e nós transitamos entre os tons de cinza. E eu me perguntei por que é que nós sustentamos mentiras como se fossem verdade? Por que é que nós nos permitimos enganar? Por que é que nós nos auto-enganamos? Que mecanismos são esses? Que, novamente, eu digo, não são tão objetivos. Não são todos eles facilmente classificados com categorias e hierarquias de valor. E aí considerei algumas possibilidades. Por que alimento mentiras na minha vida e por que alimento famas mentirosas a meu respeito? Bom, primeiro, pelo óbvio, é porque, de alguma razão, eu acho que eu tenho alguma vantagem nisso. Eu deixo você acreditar uma mentira a meu respeito porque eu lucro com isso. Eu tenho vantagem nisso, me interessa isso. Isso me dá um benefício. Um benefício que eu consigo porque você não sabe toda a verdade. Então, eu mantenho você na mentira para que você continue me dando o benefício que eu espero. O oposto também é verdadeiro. Eu posso manter você na mentira, porque trazer a verdade à luz me obrigaria a perder algumas coisas que eu não quero perder de jeito nenhum. Se a mentira pode me trazer benefícios, a verdade pode me custar caro. E eu faço a conta e acabo gostando desse jogo de mentira, porque ele me é conveniente. Também imaginei que eu deixo você acreditar em mentiras a meu respeito, porque eu tenho algumas carências. Eu tenho necessidades, por exemplo, de ser amado, ser aceito, ser valorizado, ser querido, ser admirado. E para conquistar isso de você, se você souber a verdade a meu respeito, você não vai me dar essa valorização que eu espero. Penso eu. Então eu minto para você. E construo a meu respeito uma falsa identidade. E eu vendo para você um Ed René falso, mas um Ed René que é muito fácil de ser aceito e valorizado e admirado. Mas eu sei que não é verdade. Mas eu prefiro mentir e ter o seu abraço do que falar a verdade e ficar sozinho sem o seu abraço. Eu prefiro mentir e ter a minha casa cheia na minha festa de aniversário do que falar a verdade e não receber sequer um telefonema num sábado para comer uma pizza na casa de alguém. A mentira a meu respeito eu alimento, porque às vezes eu acho que os fins justificam os meios. Eu mantenho uma mentira porque eu tento me convencer de que é esta mentira que possibilita que eu alcance um bem maior. Eu deixo você acreditar alguma coisa a meu respeito, que não é verdade, mas é uma mentirinha. O benefício que eu tenho com essa mentirinha, que é inofensiva, tanto para você quanto para mim, é um benefício que eu digo assim, mas eu abençoo tanta gente. Eu não vou contar essa verdadezinha que é insignificante, irrelevante. Por que é que eu vou contar isso? Se eu contar isso, eu acabo destruindo o meu casamento. Se eu contar essa
Se eu falar a verdade mesmo, eu vou acabar perdendo meu ministério aqui na IBAB. Então, vamos deixar assim como é que está, vamos varrer essa mentirinha para debaixo do tapete, porque existe um bem maior a ser sustentado por uma mentira menor. E aí eu vou vivendo uma vida dupla. Sabe que às vezes eu mantenho a mentira a meu respeito, porque entre duas dores a gente escolhe sempre a menor. Então é menos doloroso para mim ter uma vida dupla do que perder aquilo que eu posso perder se eu falar a verdade. E esse jogo de mentira e verdade, eu ouvi quando eu estava numa viagem e duas senhoras estavam conversando no banco de trás do avião onde eu estava. E uma disse assim: ele pensa que me engana, mas eu sei tudo. Eu deixo ele pensar que está me enganando. É que para arrumar uma confusão, em que outro casamento eu vou ter a vida que eu tenho? Então é melhor eu fingir que não vejo. Em outras palavras, é melhor mandar logo a camisa para a lavanderia antes de procurar a marca de batom, do que achar a maldita marca de batom. Então a gente vai vivendo esse jogo de conveniências, esse me engana que eu gosto, e as pequenas mentiras vão criando fissuras na nossa alma. E de repente, quando a gente menos percebe, a gente está morto. O que é essa morte? Se não é a dessensibilização total? Um morto sente raiva? Morto sente raiva? Não sente. Morto sente saudade? Não sente. Morto grita quando fica bravo? Não, morto nem bravo fica. Morto também não beija com paixão. Morto não faz amor. Tem gente que faz amor com morto, mas o morto não faz amor. Tem esse detalhe, tem um pessoal que não sabe disso. O morto é morto. O morto é absolutamente dessensibilizado. E aí você encontra pessoas que a maior expressão da morte na nossa vida é o que eu tenho dito aqui, e que Jesus está falando a essas igrejas do Apocalipse. Ele está falando da indiferença. E aí, você está morto para as pessoas para quem você mente. E você está morta e morto para as pessoas que mentem descaradamente para você, e você deixa que essa pessoa minta. Porque aí, quando uma pessoa que você morreu para ela diz que não vai com você na festa, você diz, tudo bem. Quando ela esquece de ligar para você, você também, tudo bem, não esperava que ligasse mesmo. Quando ela irrita você, você deixa entrar por aqui e sair por aqui, porque você já está morto mesmo. Isso quando você não mata o outro. Porque as mentiras vão criando um ambiente de morte, de dessensibilização e de indiferença. Por quê? Porque eu já não sei mais o que é verdade e o que é mentira. Então eu dou um passo para trás e não me envolvo mais. Se vier é lucro, se não vier já não esperava também. Morte. A perda do que os gregos chamavam de pathos, da passionalidade, da paixão. Por exemplo, se um sujeito cospe no seu rosto e você não sente nada, você está morto. O sujeito grita com você, você não se ofende, você está morta. Se uma pessoa abusa de você e você acha que ela tem direito, você está morta já, você está morto.
A mentira entrou na relação de tal jeito que você tem uma fama, que quem olha de fora acha bonito, admirável, mas lá na verdade você está morto, você está morta. É claro que essa mentira e esse jogo de mentira e verdade, lembra que eu disse que é um degradê, uns tons de cinza que não dá para a gente ter muito juízo de valor? Porque existe muita tolerância com a mentira, que na verdade implica sofrimento, principalmente quando nós somos lúcidos. E principalmente quando nós estamos mexendo com algo que é valioso, valiosíssimo, que nós não queremos perder. Nós cultivamos uma habilidade de conviver com a mentira, tolerar a mentira, aguardando o momento em que a mentira se torne verdade, aguardando a hora certa de trazer a mentira para a luz e para a realidade, porque nós estamos tentando de fato preservar e valorizar alguma coisa que não pode ser estragada, como por exemplo, eu sei que o meu filho está mentindo para mim, mas eu não preciso dizer necessariamente, toda vez que eu descobrir que ele está mentindo, ou que eu souber que ele está mentindo, eu sei que a minha filha está mentindo para mim, mas eu tenho que entender o processo do meu filho, o processo da minha filha. E quanto mais eu sou sensível, lúcido, honesto e íntegro com as minhas mentiras, mais capaz eu sou de sofrer enquanto convivo com as mentiras dos outros. Aliás, uma pausa, viu, irmãos? Eu já estou fazendo uma confissão de pecado. Não dá para viver sem mentir. Amém, irmãos? Não? Vai dizer toda a verdade para o seu marido. Vai dizer toda a verdade para a sua esposa. Vai dizer toda a verdade para o seu patrão. Vai dizer toda a verdade para o seu cliente. Torne-se uma pessoa viciada em dizer a verdade. Torne-se uma pessoa que diz assim, eu sou assim mesmo, o que eu tenho para falar eu falo na cara. Conhece gente assim? Eu não sou falso não, eu falo é logo. Comigo não tem isso não. É? Não tem? E quantas pessoas você machuca com a sua sinceridade? E quantas mentiras você fala pensando que são verdade? Quantos equívocos você comete nas suas relações? Quantos julgamentos precipitados? Quanta intransigência? Quanta intolerância? Quantas pessoas você afasta de você porque você é viciado em falar a verdade? Toda hora, todo tempo, em todo lugar, para todo mundo, a título de eu sou honesto, não sou hipócrita, sou sincero. Sabe por quê? Porque o Nietzsche tinha razão. Com a sua pergunta incômoda, ele diz assim, quanta verdade um ser humano pode suportar? Quanta verdade um ser humano pode suportar? É por isso que a gente se engana e se auto-engana. Porque de dentro do sofrimento, a gente tem um mecanismo de defesa psíquico, emocional, que constrói mentiras para nós, para a gente suportar o sofrimento. Eu me lembro um dia em que fui visitar uma senhora que havia perdido sua filha com 23 anos de idade.
E ela me contou a morte da sua filha. E ela me contou que Deus havia revelado a ela a razão da morte da sua filha. E enquanto ela me falava de um sofrimento que eu sequer consigo imaginar, lá de dentro de uma dor de alma que só quem passa por isso talvez possa entender, a história que ela me contou não fez o menor sentido. E a pessoa que estava comigo ouvindo a história disse assim: que história maluca, né? Eu disse: é verdade, é uma história maluca. Mas foi a história que ela conseguiu construir para suportar a perda da sua filha de 23 anos de idade. Quem sabe, daqui a um tempo, ela mesma vai perceber que a história que ela contava para si mesma era uma história maluca. Mas uma coisa eu sei, não sou eu que vou dizer para ela, só a história é maluca, hein, dona? Porque eu já fiz isso. Eu já falei para pessoas em sofrimento que essas pessoas estavam contando para si mesmas histórias malucas e acreditando em verdades que não são da palavra de Deus. E naquele momento eu quis defender a verdade, mas não tive compaixão das pessoas. Ou achei que jogar a verdade na hora da dor era a melhor forma de ter compaixão. Está vendo como as coisas não são simples? Por exemplo, acredita você que eu já menti descarada e deliberadamente com a Bíblia na mão num velório? Fui lá no velório, seminarista, estava me preparando para jogar bola na praia. Meu pastor me liga e diz assim: onde você ia agora? Já estragou meu sábado. Falei: o que o senhor precisa? Ele falou: um velório. Morreu o filho da sobrinha, da tia, do cunhado, do vizinho de uma senhora aqui da igreja. E não tem ninguém para falar no velório desse moço. Maconheiro, cheirador de cocaína, bandido, traficante, lá no Guarujá, 18 anos de idade, morreu num acidente de moto, fugindo de um assalto. Você vai lá, meu filho. Falei: vou sim, pastor. Chego lá, sem saber nem como começar o negócio, só tinha eu de crente com a Bíblia na mão, aquela confusão, rapaz ali no caixão, e eu ali tentando tomar coragem para falar no velório. Chego na frente do caixão assim, abro a Bíblia. Quando eu fiz assim, a mãe do rapaz se debruçou no caixão aos prantos e dizia: ele foi para o céu, não foi, pastor? Eu falei: claro, agora está cantando com os anjos. Então, você no meu lugar faria o quê, meu querido? Tem inclusive amor à vida. Vou dizer: não, traficante, foi para o inferno. Seu filho, dona, além de ser bandido, morrer com 18 anos, ainda está no inferno. E eu vou embora daqui, sacudir a poeira do meu pé e vou embora. Não. Tem coisas na vida e tem horas. Então, veja como mentira e verdade é um negócio muito difícil. É claro que eu não estou falando de gente cínica, mentirosos contumazes. Eu não estou falando de gente que propositada e deliberadamente constrói uma vida dupla, gente que abusa dos outros. Eu estou falando desse jogo de mentira e verdade que habita dentro da gente. Nós que somos
o povo da luz, o povo da Bíblia, o povo de Deus, nós que temos o Espírito Santo, nós que somos a igreja de Jesus, porque aqui a carta é para a igreja, viu, irmãos? Jesus está falando com a sua igreja. Eu estou falando desse jogo de mentiras e verdades. O sofrimento, às vezes, a gente encara e suporta o sofrimento às custas de algumas narrativas equivocadas que tornam o nosso sofrimento insuportável. Essa igreja está debaixo de perseguição, essa igreja está passando fome, essa igreja tem os seus filhos aprisionados pelo Império Romano. Essa igreja aqui falando a verdade, publicamente, explicitamente, corre o risco de ser comida por leões. Mas tem um detalhe aqui nessa palavra de Deus que nos coloca contra a parede. No entanto, versículo 4, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Então tem gente que não tem vida dupla aí? Tem. Lembra-se que Elias enfrentou os profetas de Baal? E Jezabel, esposa do rei Acabe, colocou a cabeça de Elias a prêmio. E Elias foi se esconder numa caverna. E quando ele está na caverna achando que só sobrou ele, Deus fala com ele: não, eu tenho ainda 7.000 profetas que não dobraram os seus joelhos. Tem gente fiel aí. Tem gente vivendo verdadeiramente. Tem gente lutando pela verdade. Tem gente com vida íntegra. Tem gente com a roupa limpa. Tem gente com roupa limpa. Não é todo mundo que está afundado na lama. Tem gente aí vivendo a verdade. E por que é que essas pessoas estão aí vivendo a verdade? Elas estão vivendo a verdade para dizer para nós que é possível viver uma vida íntegra. É possível. Eu digo que tenho dificuldade em viver sem mentir. Se a minha esposa, no dia dos namorados, perguntar: estou bem? Resposta padrão. Não interessa o que eu pensar, o que eu sentir, o que eu enxergar na minha frente, o que eu vir. Você sempre está bem. Você é linda. Acabou. Na hora de sair de casa, principalmente. Quem sabe depois ela vai falar: eu estava bem mesmo? Eu falei, Mas na hora de sair de casa... Agora, uma coisa é você construir uma vida dupla. É você viver a mentira. É você deixar que todo mundo ache que seu casamento está bem e ele está morto. É você permitir que todo mundo pense que você é honesto e você é desonesto. É você sustentar relações na mentira. Tudo que você colhe da mentira é falso. É você permitir que as pessoas pensem que você é saudável, mas você não é. Ou você deixar que as pessoas fiquem pensando que você é doente, mas você não é. Você não é doente, você é carente. Você não tem coragem de admitir que a sua doença não é essa que as pessoas pensam que você tem. Que a sua doença é outra. Aí você fica mentindo para você mesmo, para você mesma. E a sua vida toda se torna uma mentira. Então, quando você encontra pessoas vivendo a verdade, você diz: é possível perceber a verdade, viver na luz. E quando você encontra pessoas que têm a coragem de sair da mentira para a verdade, das duas uma, ou você fica encorajado, encorajada, e agradece a Deus por isso, ou você fica com raiva dessa pessoa. Porque ela está dizendo para você: saia da sua mentira também,
Dê o passo que eu acabei de dar. Eu vim para a luz, eu vim para dizer a você qual era a minha verdade. Por que você não sai também da sua mentira e diz a sua verdade? Essas pessoas que têm uma vida pura, uma vida íntegra, uma vida decente, estão dizendo para você, é possível viver na verdade. Mais do que isso, essas pessoas, elas nos interpelam a viver na verdade o tempo inteiro. Porque elas falam a verdade para nós. E a verdade que elas falam para nós, e a sua verdade, ainda que seja uma verdade que você não admire muito a verdade que ela disse, no fundo você fala assim, poxa, eu posso viver de maneira mais autêntica do que a maneira que eu estou vivendo. Eu posso confessar as minhas mentiras também. Eu posso iluminar as minhas mentiras e trazer para a luz as mentiras que eu alimento na minha vida. Por quê? Porque essas pessoas estão estendendo a mão para a gente e dizendo, vem para a verdade, vem para a luz, é possível. Aquilo que você vai perder não vai lhe fazer falta. Porque o que você vai ganhar não se compara com aquilo que você está perdendo. Porque aquilo que você está perdendo na mentira, também é uma mentira. Mas aquilo que você ganhar na verdade, é verdade. Porque quando você precisa mentir para mim, para eu te dar um abraço, eu dei um abraço na mentira. E lá no fundo você sabe que se você me contasse a verdade, talvez eu não lhe desse esse abraço. E aí você, quando recebe o meu abraço, que você sabe que é um abraço que você conseguiu, me contando uma mentira, você não confia muito nesse abraço e ele não vai fazer a menor diferença para você. Agora, se você contar a sua verdade para mim, e mesmo assim eu abraçar você, esse abraço vai ser de verdade, e ele vai fazer toda a diferença para você. Porque quem abraça o mentiroso, abraça a máscara. E a máscara sabe que não merece ser abraçada. E o mentiroso sabe que quem foi abraçado não foi ele, foi a máscara. Então o abraço não valeu. Mas quando a gente fala a verdade, talvez a gente perca mesmo algumas pessoas que não vão nos abraçar. Mas que falta vai fazer o abraço de alguém que só consegue abraçar a mentira? E pense na bênção de Deus na sua vida, dos abraços que você receber de pessoas que abraçam você verdadeiramente. Essas pessoas que estão aqui, que não sujaram as suas vestes, essas pessoas aqui, elas contêm as mentiras. Sem elas, o mundo seria insuportável, mais insuportável do que já está se tornando, e já é. Os judeus têm uma teoria chamada do Minyan, a lei do Minyan. E eles extraíram isso daquela história em que Abraão está dizendo assim, se tiver 50 justos, o Senhor vai poupar Sodoma e Gomorra? 50 sim. 40, 30, 20, 10. E Abraão para em 10. E Deus diz, se eu encontrar 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu vou poupar essas cidades. Não vou destruí-las. Então os judeus, os rabinos interpretaram isso dizendo que há 10 justos no mundo, não sei quem são os outros 9, ainda não fiz contato com eles. Há 10 justos no mundo e por causa desses 10 é que Deus ainda não destruiu o mundo. O que Jesus está falando aqui à igreja de Sardes é, olha, vocês têm fama de que estão vivos, mas estão mortos. Mas tem ainda aí um minyan, tem um mínimo. Tem uns 10 aí que não sujaram as suas vestes. E é por causa desses 10 que eu não acabo com a raça de vocês. Mas se vocês não se converterem, não se arrependerem da vida dupla de vocês, eu vou chegar quando vocês menos esperam, e eu vou passar o rodo, e vou desmascarar todo mundo, e todo mundo vai saber quem é quem. Então coloca a sua vida em ordem,
Coloca a sua casa em ordem, porque a sua casa pode cair de uma hora para outra. Novamente, não estou falando de inferno, aqui Jesus não está ameaçando mandar ninguém para o inferno. Ele está falando, eu vou passar aí nessa igreja, e todo mundo vai saber quem é quem nessa igreja. Por quê? Porque a mentira é verdade. Tem perninhas curtas. Tem sempre o dia em que a casa cai. Não tem aquele ditado, você pode enganar todo mundo por algum tempo. Alguns, o tempo todo. Mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então vai chegar a hora que a sua casa vai cair. E aí Jesus diz assim, olha, quem vai andar comigo? Quem tiver as roupas brancas, as vestes limpas. As vestes limpas é o cortejo da vitória. Por isso que ele diz, ó, eles andarão comigo na entrada triunfal de Jesus, no reino eterno de Deus. Esse pessoal que veio para a verdade, que está aqui, ó, diante de Deus, vai entrar comigo. E o nome está no livro da vida, e eu gosto da tradução da Bíblia, a mensagem. Jesus diz assim, eu vou apresentar esses ao meu Pai pelo nome. Eu fico imaginando isso, eu chegando lá, Jesus falando, Pai, isso aqui é o Ed. Prazer, divindade. Como é que vai ser isso, né? Não sei. Mas uma coisa que a Bíblia está me dizendo é o seguinte, Jesus sabe meu nome. Jesus sabe minhas mentiras, as minhas verdades, os meus equívocos. Ele está dizendo assim, Ed, eu te conheço, para com essa conversa mole. Ed, eu te conheço, deixa de ser dissimulado. Ed, nossa, que mentiroso que você é. Eu te conheço, sai das trevas, meu filho, vem para a luz. Eu sei quem você é. Você tá querendo enganar quem? Você está querendo enganar quem? Você acha que vai chegar aonde com essa mentira? Você acha que a mentira é um caminho melhor para a vida? A mentira só leva à morte. Aliás, quem vive na mentira está morto. E mais, quem é o pai da mentira? É o diabo. O pai da mentira é o diabo. E Jesus diz, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Jesus ora por nós dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é a verdade encarnada como pessoa. Jesus está dizendo, igreja de Sardes, abandone a sua vida dupla e vem para mim. Vem para a luz, sai da escuridão, das trevas, da mentira e vem para a luz, vem para a verdade, vem para uma vida íntegra, lava as suas vestes. Eu conheço o seu nome, você não está sozinho, não está sozinha. Não tenha medo de perder o que você vai perder na mentira, porque aquilo que você vai ganhar na verdade não se compara com nada do que o pai da mentira pode dar para você. Por isso estamos hoje celebrando a ceia em memória de Jesus. E vamos nos lembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos nos lembrar que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E vamos nos lembrar, meus queridos, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Vamos lembrar que Deus vive na luz e aquele que anda com Deus deve viver na luz, assim como Ele na luz está. Deus é capaz de suportar as nossas mentiras. Deus é capaz de tratar as nossas mentiras. E Deus nos trata com um amor tão extraordinário, que Ele traz à luz da nossa consciência as nossas mentiras, de maneira que o conhecimento da nossa mentira não nos destrói,
mas nos restaura, nos salva, nos liberta, nos reconstrói. Se eu pudesse responder ao Nietzsche, quanta verdade um ser humano pode suportar? Eu diria para ele, toda a verdade, desde que contada por Jesus. Toda a verdade, desde que contada por Jesus. Porque Jesus, ao falar para cada um de nós, de nossas mentiras, e nos trazer para a verdade, Ele diria, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu vim te buscar nas trevas para a luz. Eu vim te buscar da mentira para a verdade. Eu vim te buscar do falso para o autêntico e o verdadeiro. Eu vim tirar as suas roupas sujas e dar a você vestes brancas. E eu vim aqui dizer para você que eu sei o seu nome. Eu sei exatamente quem você é. E eu te amo, e foi por isso que eu vim aqui. Quanta verdade um ser humano pode suportar? Toda. Desde que contada por Jesus. E é Jesus quem está contando a verdade para a igreja de Sardes. Igreja, você tem fama de estar viva, mas você está morta. E mesmo sendo enérgico, a palavra de Jesus é uma palavra de exortação amorosa. A minha oração é que Jesus fale conosco a nossa verdade. Como pessoas, como famílias, como igreja, nas nossas relações. E que Ele nos dê a mão para nos trazer da mentira para a verdade, da escuridão para a luz. E que Ele nos faça capazes de, tendo enxergado as mentiras daqueles que estão à nossa volta, e especialmente daqueles que nós amamos, que Ele nos faça capazes de entrarmos, de nos fazer entrar com muito cuidado para buscar as pessoas que estão na mentira, para trazer para a verdade. Veja o que Jesus diz a essa igreja de Sardes. Lembre-se, portanto, do que você recebeu. Obedeça, arrependa-se e fortaleça o que resta e estava para morrer. Então que a nossa oração hoje seja, Senhor, eu enxergo aqui uma pessoa vivendo na mentira. Ela está quase morrendo, mas me ajuda a buscá-la para trazer para a verdade. Ela é um pavio que está quase apagando, mas não deixa apagar. Me ajuda a buscá-la e trazer para a verdade. Ela é uma cana já esmagada, ela é tão esmagada que ela precisa mentir para si mesma. Me ajuda a pegar com cuidado essa cana esmagada. Está só o bagaço. E trazer para a verdade. Pegar aquilo que está machucado, para que Jesus torne inteiro. Primeiro Ele faz isso com a gente. Depois Ele nos usa para fazer com os outros. Que a nossa celebração da mesa do Senhor traga isso para o nosso coração. Amém. Auto-engano, engano e mentira, eu estou dizendo que eu posso estar enganado e dar a você uma informação errada sem que eu tenha mentido para você. Você me pergunta onde fica a rua X, e eu digo que fica 2 quadras abaixo, e você desce as 2 quadras e chega lá, não é a rua X, e você pensa que eu menti para você. Mas eu não menti. Eu estava enganado. Eu não menti. Pode ser que tenha acontecido isso. Engano é uma coisa, mentira é outra. Mentira é, eu sei que a rua X fica 2 quadras acima, mas eu olhei para você, não gostei de você e decidi fazer você andar mais
e propositadamente menti para você dizendo que a rua X era 2 quadras abaixo. Na mentira existe um ato voluntário consciente. No engano existe um equívoco, que não tem necessariamente peso moral. A coisa se complica é quando nós mentimos para nós mesmos. Ou quando nós permitimos que se acredite em alguma mentira a nosso respeito, sabendo nós que aquilo é mentira que não corresponde à nossa verdade e à nossa realidade. A coisa se complica quando nós olhamos para a mentira acreditando que ela é verdade, ou quando nós ouvimos a mentira e escolhemos tratar a mentira como se fosse verdade, apesar de lá no fundo termos uma sensação de que é mentira. A coisa se complica quando nós estamos iludidos. Mas é uma ilusão que não é completa ilusão, é uma ilusão que, se a gente fizesse um pouquinho de força, a gente conseguiria escapar dessa mentira que a gente prefere acreditar como se fosse verdade. De modo que mentira e verdade, para nós, não são necessariamente realidades tão objetivas e tão claras. Mentira e verdade são realidades que visitam os tons de cinza, e nós transitamos entre os tons de cinza. E eu me perguntei por que é que nós sustentamos mentiras como se fossem verdade. Por que é que nós nos permitimos enganar? Por que é que nós nos auto-enganamos? Que mecanismos são esses? Que, novamente, eu digo, não são tão objetivos. Não são todos eles facilmente classificados com categorias e hierarquias de valor. E aí considerei algumas possibilidades. Por que alimento mentiras na minha vida e por que alimento famas mentirosas a meu respeito? Bom, primeiro, pelo óbvio, é porque, de alguma razão, eu acho que eu tenho alguma vantagem nisso. Eu deixo você acreditar uma mentira a meu respeito porque eu lucro com isso. Eu tenho vantagem nisso, me interessa isso. Isso me dá um benefício. Um benefício que eu consigo porque você não sabe toda a verdade. Então, eu mantenho você na mentira para que você continue me dando o benefício que eu espero. O oposto também é verdadeiro. Eu posso manter você na mentira porque trazer a verdade à luz me obrigaria a perder algumas coisas que eu não quero perder de jeito nenhum. Se a mentira pode me trazer benefícios, a verdade pode me custar caro. E eu faço a conta e acabo gostando desse jogo de mentira, porque ele me é conveniente. Também imaginei que eu deixo você acreditar em mentiras a meu respeito, porque eu tenho algumas carências. Eu tenho necessidades, por exemplo, de ser amado, ser aceito, ser valorizado, ser querido, ser admirado. E para conquistar isso de você, se você souber a verdade a meu respeito, você não vai me dar essa valorização que eu espero. Penso eu. Então eu minto para você. E construo a meu respeito uma falsa identidade. E eu vendo para você um Ed René falso,
mas um Ed René que é muito fácil de ser aceito e valorizado e admirado. Mas eu sei que não é verdade. Mas eu prefiro mentir e ter o seu abraço do que falar a verdade e ficar sozinho sem o seu abraço. Eu prefiro mentir e ter a minha casa cheia na minha festa de aniversário do que falar a verdade e não receber sequer um telefonema num sábado para comer uma pizza na casa de alguém. A mentira a meu respeito eu alimento, porque às vezes eu acho que os fins justificam os meios. Eu mantenho uma mentira porque eu tento me convencer de que é esta mentira que possibilita que eu alcance um bem maior. Eu deixo você acreditar alguma coisa a meu respeito, que não é verdade, mas é uma mentirinha. O benefício que eu tenho com essa mentirinha, que é inofensiva, tanto para você quanto para mim, é um benefício que eu digo assim, mas eu abençoo tanta gente. Eu não vou contar essa verdadezinha que é insignificante, irrelevante. Por que é que eu vou contar isso? Se eu contar isso, eu acabo destruindo o meu casamento. Se eu contar se eu falar a verdade mesmo, eu vou acabar perdendo meu ministério aqui na IBAB. Então, vamos deixar assim como é que está, vamos varrer essa mentirinha para debaixo do tapete, porque existe um bem maior a ser sustentado por uma mentira menor. E aí eu vou vivendo uma vida dupla. Sabe que às vezes eu mantenho a mentira a meu respeito, porque entre duas dores a gente escolhe sempre a menor. Então é menos doloroso para mim ter uma vida dupla do que perder aquilo que eu posso perder se eu falar a verdade. E esse jogo de mentira e verdade, eu ouvi quando eu estava numa viagem e duas senhoras estavam conversando no banco de trás do avião onde eu estava. E uma disse assim: ele pensa que me engana, mas eu sei tudo. Eu deixo ele pensar que está me enganando. É que para arrumar uma confusão, em que outro casamento eu vou ter a vida que eu tenho? Então é melhor eu fingir que não vejo. Em outras palavras, é melhor mandar logo a camisa para a lavanderia antes de procurar a marca de batom, do que achar a maldita marca de batom. Então a gente vai vivendo esse jogo de conveniências, esse me engana que eu gosto. E as pequenas mentiras vão criando fissuras na nossa alma. E de repente, quando a gente menos percebe, a gente está morto. O que é essa morte? Se não é a dessensibilização total. Um morto sente raiva? Morto sente raiva? Não sente. Morto sente saudade? Não sente. Morto grita quando fica bravo? Não, morto nem bravo fica. Morto também não beija com paixão. Morto não faz amor. Tem gente que faz amor com morto, mas o morto não faz amor. Tem esse detalhe, tem um pessoal que não sabe disso. O morto é morto. O morto é absolutamente dessensibilizado. E aí você encontra pessoas que a maior expressão da morte na nossa vida é o que eu tenho dito aqui e que Jesus está falando a essas igrejas do Apocalipse. Ele está falando da indiferença. E aí você está morto para as pessoas para quem você mente.
E você está morta e morto para as pessoas que mentem descaradamente para você, e você deixa que essa pessoa minta. Entenda-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é uma carta que fala a respeito de morte e vida. Você tem fama de que está vivo, mas você está morto. E se fala de morte e vida, e fala de ter fama que não corresponde à realidade, fala também de verdade e mentira. Fala também a respeito de falso e verdadeiro. Fala também a respeito de engano e mentira. Fala a respeito de vida dupla. Fala a respeito de auto-engano. Fala a respeito de hipocrisia. O que me chamou a atenção lendo essa carta é esta fama de estar vivo, estando morto. E deixe-me esclarecer que considero impossível que alguém leia a Bíblia Sagrada, qualquer trecho da Bíblia Sagrada, qualquer de suas histórias e qualquer de suas narrativas, e consiga perceber a totalidade daquilo que está sendo dito. Nós absorvemos, percebemos, enxergamos apenas partes do que a palavra de Deus revela. É por isso que nós sempre temos uma experiência nova com a palavra de Deus, apesar de lermos repetidas vezes textos conhecidos da palavra de Deus. Quando você lê o Salmo 23, um dia Deus abençoa você falando sobre nada lhe faltará. Outro dia abençoará você falando que Ele está contigo, Ele está com você no vale da sombra da morte. Porque a cada momento em que você lê a Bíblia Sagrada, Deus fala com você naquele momento. Fala com você para aquela hora, naquela circunstância, naquele contexto. E assim também eu tenho lido o Apocalipse para nós, e o que me chamou a atenção de tudo quanto pode ser dito dessa carta de Sardes, é que nós vivemos nesta luta entre a mentira e a verdade, o engano e a mentira, o auto-engano, não poucas vezes a hipocrisia deliberada, porque temos uma fama que não corresponde à nossa realidade. Quando digo engano e auto, vamos para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Carta à igreja de Sardes. Vamos orar? Deus, dá-nos a Tua palavra, pelo Teu Espírito, guia o nosso entendimento, aquece o nosso coração, quebranta a nossa vontade, para vivermos a Tua vontade para a Tua glória. Revela-nos a Tua verdade, com a docilidade do Teu Espírito Santo, com a gentileza
de Jesus Cristo, nosso Senhor, que não esmaga a cana trilhada e nem apaga o pavio que fumega. Com essa gentileza, com esse toque que faz a verdade nos chegar em trajes de amor. Nós te pedimos assim, porque só o Teu Espírito Santo pode fazer isso por nós. E nós carecemos tanto, tanto, tanto da Tua verdade amorosa. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, para a Tua glória. Amém. Carta à igreja de Sardes, Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus dizem respeito à totalidade do Espírito de Deus. O 7 é o número da perfeição. As 7 estrelas, no capítulo 1, versículo 20, são os 7 anjos das 7 igrejas. As igrejas são os candelabros e Jesus está no meio das igrejas e das autoridades espirituais que, a seu comando e segundo a sua vontade, zelam pela igreja. Toda vez que no Apocalipse aparecer o número 7, não se está falando necessariamente de 7 coisas, mas da plenitude, da totalidade de uma coisa só. 7 anjos são todos aqueles que servem e representam a autoridade de Jesus na igreja. 7 igrejas é toda a igreja, 7 espíritos, todo o espírito. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa.